Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chef Mancuso. Vamos para mais um clássico da nossa panificação brasileira. Vamos fazer hoje o caseirinho da vovó. Olha ele aí, ó. Olha que coisinha mais linda, mais singela, hein, pessoal? Temos esse pão como uma referência familiar e é isso que muitas pessoas nos pediram aqui nos comentários. Chefe, tem como fazer aquele pão caseiro que a gente já está acostumado a comer na nossa família? Essa é a proposta da nossa receita hoje, tá? Então, hoje, no canal Chef Mancuso, pão caseirinho da vovó. Vamos para a cozinha, vamos lá! E para a nossa receita, vamos trabalhar com dois tipos de fermento. O fermento seco, que é o fermento principal da nossa receita, e o fermento natural, que entra como um pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Chefe, eu quero fazer somente com fermento natural. O que eu faço? Tira o fermento seco da receita e faz todo o processo da fermentação longa. Faz a mistura dos ingredientes, faz as dobras para deixar a massa mais leve, faz a fermentação longa, depois você faz o processo da modelagem e a fermentação final do seu pão. Combinado? Se você quiser trabalhar somente com o fermento seco, se você não tiver acesso ao fermento natural, tira ele da receita e faz o mesmo processo que vamos fazer agora, utilizando as mesmas quantidades dos ingredientes, tá? Inclusive a mesma quantidade de fermento seco. Hoje vamos trabalhar com a fermentação mista, utilizando o fermento natural e o fermento biológico seco. E vamos para os ingredientes da nossa receita. Tenho aqui 300 gramas de farinha, essa farinha é farinha tipo 1, tá? Queremos um pão macio. Tenho aqui 5 gramas de fermento biológico seco, 30 gramas de açúcar, uma unidade de ovo, a clara e a gema, 100 gramas de fermento natural já ativo, olha lá, ele dobrou de tamanho. Temos aqui 170 ml de leite integral, 30 gramas de manteiga e 6 gramas de sal. E para o nosso processo, vamos misturar os ingredientes secos, depois a gente vem com o líquido. O leite entra variável, tá? Quando não tiver mais nada seco, colocamos a nossa manteiga. Misturamos bem, vamos para a bancada e iniciamos a sova do nosso pão. 3 minutinhos, incluímos o sal e sovamos mais 3 minutinhos, até a gente atingir a elasticidade necessária para segurar a fermentação do nosso pão, tá? Então, esse é o nosso processo. Iniciamos com o fermento seco, o açúcar. Trabalhamos uma mão na massa, a outra fica de apoio, ó. Misturamos bem os ingredientes secos, fazemos uma cavidade e colocamos o líquido, ó. O ovo 100%, o fermento natural entra 100% e colocamos metade do nosso líquido, ó. Lembrando que o leite é variável, tá? Misturamos somente aqui no meio, sem tirar essa farinha que está em volta, ó. Tudo muito bem misturado, colocamos mais um pouco do leite e começamos a tirar a farinha aqui, ó. E vamos misturando, ó. Nesse momento a gente pede a ajuda da nossa terceira mão, olha lá. A quantidade de massa que está colada na mão atrapalha a gente perceber a umidade da nossa massa, tá? Ó. Então a gente tira o excesso, verifica se ainda precisa de líquido, olha lá, ainda tem ingrediente seco, tá? Mais um pouquinho do leite e a gente continua a nossa mistura até não ficar mais nada seco. Não temos mais nada seco aqui, pessoal, ó. Então esse leite aqui, que é variável, ele sai da receita, tá? E agora a gente inclui a nossa manteiga. Vamos lá. Vamos misturar agora e deixar a massa absorver essa manteiga. Nesse momento, pessoal, nós temos que acreditar no processo, tá? Parece que precisa de farinha, mas é só mistura mesmo. Vamos lá. Muito bem, a nossa manteiga já faz parte da massa, olha lá que legal. Então agora a gente vem para a bancada, tá? Agora, pessoal, nós vamos começar a sova do nosso pão. Por que a gente sova o pão? Porque a gente tem que desenvolver uma elasticidade nessa massa, que é o que a gente chama de glúten, tá? Temos que desenvolver a rede de glúten.
Então a gente pega um pedaço da massa, olha como que ela rasga fácil, tá vendo? Ó? Então agora, através da sova, a gente desenvolve essa rede. Vamos sovar por 3 minutinhos, depois a gente inclui o sal e sova por mais 3 minutinhos, combinado? Aí a gente faz esse teste e verifica a elasticidade da nossa massa. Temos uma elasticidade mínima já, olha lá. Agora então a gente coloca o nosso sal, tá? Abrimos a massa, colocamos o sal sem medo de ser feliz, olha lá. E continuamos a nossa sova por mais 3 minutinhos. Após 3 minutos, vamos conferir o nosso ponto de véu, pessoal. Olha lá, ó. Massa tá bem lisinha, né? Então a gente tira um pedaço da nossa massa e a gente confere a elasticidade, igual a gente fez no início. Olha lá como que a massa não rasga mais, tá vendo, ó? Ficou mais difícil dela rasgar, né? Esse então é o nosso ponto de véu, tá? É a certeza que o nosso pão vai fermentar adequadamente. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Temos que deixar essa massa descansar. Por quê? Porque a gente desenvolveu essa elasticidade. Então, se eu tentar modelar meus pães agora, eu não vou conseguir, tá bom? Então, a gente pega a massa, segura a fermentação dentro dela, fazendo esse movimento aqui, tá? E levamos para descansar. Vamos deixar por 20 minutos. E aí a gente começa a modelagem do nosso pão. Beijinho na massa e descanso de 20 minutos. Vamos lá! E após 20 minutos, pessoal, tivemos o descanso da nossa massa. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos cortar essa massa em 8 pedaços, tá? Temos as nossas 8 massas, agora nós vamos para a pré-modelagem, tá? Vamos pegar a massa e fazer da seguinte maneira, pessoal. Aperta, tira a fermentação, ó. 1, 2, 3, tá? Venho com uma das mãos e vou fazer um rolo, tá? Desse rolo de massa, depois a gente vai abrir e vai modelar o nosso pão caseiro, tá bom, ó? Então agora a gente faz essa pré-modelagem para a gente ter um padrão nos nossos pães. Olha lá, ó. Fazemos isso aqui. Em média, pessoal, a gente deixa essa tira com 30 centímetros, tá? Vamos lá. Olha lá, temos a nossa tira, tá? Agora nós vamos fazer essa mesma modelagem com todas essas massas. Vamos lá. Temos então as nossas tiras prontas, vamos deixar descansar, pessoal, por 10 minutos, tá? Após esse período, vamos para a modelagem final. E após 10 minutos de descanso, vamos para a modelagem final. Muito bem, temos aqui o nosso pedaço de massa, temos o amansa-marido, o nosso rolo. E agora, pessoal, nós vamos abrir essa massa aqui, tá? Vamos pegar o rolo e abrir na espessura que a massa aceitar. Por isso que a gente fez essa pré-modelagem. A gente não quer um pão muito largo, tá bom? Depois que a gente abrir, nós vamos deixar essa parte aqui um pouquinho mais larga e essa parte um pouquinho mais fechada para dar esse desenho no pão, tá bom? Então agora a gente vai abrir e modelar o nosso pão. Muito bem, essa parte está mais larga, olha lá. E aqui está mais fina, tá? Para essa modelagem, pessoal, do pão caseiro, a gente evita colocar a farinha na bancada, tá? Só se a massa estiver grudando muito. Agora a gente vem e começa a fechar o pão, daqui até o final, ó. A gente inicia aqui, ó, com calma, tá? Olha lá, ó. Já começa a formar aqui do ladinho, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar essa massa um pouquinho mais alongadinha. E como que a gente faz isso? Dessa maneira aqui, ó. Pega o dedão e o indicador, segura a massa. A mão direita segura esse pedaço de massa aqui. E eu vou esticar a massa para frente e vou trazer o pão. Estiquei para frente e trouxe o pão até o final. Tá? Fazendo isso, a gente deixa também a modelagem mais tensa, olha lá, ó.
Levo para frente e trago o meu pãozinho, ó. Levo para frente e trago o pão. Fazendo esse movimento, a gente tem os desenhos que a gente quer e a modelagem fica mais justa, ó. Levei, trouxe de volta, ó. Levo. E agora aqui a gente finaliza o pão, ó. Essa parte aqui vai para baixo. Tá? Olha aí que lindinho, ó. Vamos fazer essa modelagem com as nossas outras massas. Vamos mostrar mais uma modelagem, ó. Iniciamos aqui em cima e a gente vem trazendo a nossa massa, ó. Inicia aqui e ela vem saindo para o lado, tá vendo, ó? Pega a massa, leva para cima e traz, ó. Leva para cima e traz. Pessoal, parece muito simples, mas o lance é treinar, tá? Pode ser que na primeira vez que você faz o seu pãozinho, não fique tão desenhadinho assim, você vai treinando, tá bom? Ó. E agora aqui a gente finaliza o nosso pão, ó. Tá? Então agora nós vamos finalizar a modelagem. Nós vamos passar farinha nesse pão. Vocês vão ver que legal que é, pessoal. E agora finalizamos passando os nossos pães na farinha de trigo, pessoal. Não precisa jogar água não, tá? É só passar o pão na farinha de trigo mesmo. Vai dar um efeito muito legal no forno. Olha lá, ó. Tiramos o excesso e temos o nosso pão modelado. E temos os nossos caseirinhos na assadeira, pessoal. Uma assadeira lisa, tá? E eu utilizo essa manta de teflon aqui. Assim eu não preciso untar a minha assadeira, tá bom? Muito bem, vamos agora para a fermentação final. Vamos colocar um plástico aqui em cima, um pano e deixar em um local reservado. Eu gosto de deixar dentro do meu forno doméstico desligado, tá? 40 a 50 minutos a gente tem a resposta do nosso pão. Vamos lá! E o nosso pão fermentou, pessoal. Olha lá que coisa mais linda. Os nossos caseirinhos da vovó, hein? Agora nós vamos para o forno doméstico, tá? O forno doméstico ele está pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Vamos colocar o nosso preparo lá dentro, marcar 10 minutos. Depois nós vamos baixar para 160 graus e deixar mais 5 minutos em média, tá bom? Por que a gente baixa a temperatura? Porque nesse momento, provavelmente, o pão ele já vai estar corado, tá? Com 10 minutos. Aí a gente deixa mais 5 minutinhos para ele perder a umidade lá dentro do forno. Às vezes esses pães macios, se ele sair com muita umidade do forno, daí ele enruga e dá uma impressão de que é um pão velho, tá? A hora que a gente tira do forno, espera uns 20, 30 minutos, se tiver muita umidade dentro do pão, ele fica um pão muito feio, tá? Então por isso que a gente deixa no forno um tempinho a mais com a temperatura mais baixa. Se eu estiver trabalhando com forno turbo, pode colocar 160 graus de 10 a 12 minutos. Se você estiver trabalhando com forno de lastro, pode colocar 200 graus. Combinado? Então, pessoal, agora vamos para o forno doméstico. Vamos lá! E os nossos caseirinhos estão assados, pessoal. Olha lá que coisa linda, bem dourados. Agora a gente vai tirar dessa assadeira e colocar para esfriar em um outro local. Por quê? Porque senão gera umidade embaixo do pão e não fica legal, tá? Então vamos deixar o nosso pão esfriar e já já a gente vê o resultado final. E vamos para o resultado final do nosso caseirinho, pessoal. Vamos lá, ó. Pão macio,
com fermentação mista, hein? Olha lá o miolo, pessoal. Maciez e leveza. Essa é a resposta do pão com fermentação mista, o nosso caseirinho. E finalizamos mais uma aula aqui no canal Chefe Mancuso. Hoje, caseirinho da vovó, pessoal. Muito linda essa receita, né? Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a vocês, ao Empório Nelore de Ouro e aos meninos lá da padaria. Estou no Instagram, @chefmancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo, um grande abraço, beijo, outro. Tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau.